Assistiu Man, Faces do Medo e não entendeu nada, ficou confuso com aquele final chocante? Nesse vídeo com spoilers eu vou trazer algumas interpretações e leituras de alguns signos que esse filme carrega. Alex Garland é um diretor que em 2014 fez o Ex Machina e em 2018 fez Aniquilação. E ele é conhecido por os seus filmes carregarem finais estranhos, meio em aberto para interpretações, e com Man não é diferente. Mas pra gente chegar no final do filme, antes a gente tem que passar por alguns outros pontos. 1. O marido James. O filme abre com a Harper na casa dela, olhando pela janela com o nariz escorrendo. Quando ela vai fechar a porta, ela vê um homem caindo, e ao longo do filme a gente vai revisitando esse momento e descobrindo o que de fato aconteceu. Harper quer se separar, James não quer e tenta manipulá-la para evitar com que isso aconteça, apelando para os votos feitos numa igreja, dizendo que vai se matar se ela fizer isso, quase que apelando para o até que a morte nos separe. James segue nas táticas de gaslighting, pega o celular da Harper para ler mensagens e a agride, o que a faz expulsá-lo de casa. Ele então arromba o apartamento de cima e a gente vê ele caindo e fica a dúvida que a própria Harper não sabe responder. Ele estava tentando voltar para o apartamento de baixo, a casa deles, escorregou e caiu, ou ele simplesmente se jogou. Por fim, vemos que a Harper desce e vê o corpo do James com o tornozelo quebrado e o braço partido por uma lança de ferro. E esses ferimentos vão retornar ao longo do filme. 2. Signos religiosos. Quando chega à casa alugada, a Harper vê uma árvore de onde ela tira uma fruta e come, remetendo ao pecado original de quando a Eva tira o fruto proibido e come, coisa que o próprio Jeffrey, que é meio ali que o mordomo dentro daquela casa lá que ele toma conta, acaba ressaltando. É quase como se esse fosse o momento do filme em que a Harper come o fruto do conhecimento que a libertará eventualmente. Depois, mais pra frente no filme, a gente vê a Harper entrando numa igreja e há duas faces esculpidas na pedra, não é bem faces, uma é, mas a outra não, que são figuras paganistas que eu vou comentar mais pra frente no vídeo. Mas temos o vicário, que é essa figura com quem a Harper senta pra contar o que aconteceu entre ela e o James, e é possível ver que a Harper carrega esse trauma e essa possível culpa do que aconteceu com o James. O padre, que num primeiro momento parece que compreende pelo que a Harper está passando, logo em seguida passa apenas a reforçar a culpa dela, colocando essa culpa nessa personagem do que ela poderia ter feito que levou o James a se matar, ou então de que homem bate em mulher, que isso não é um pecado capital, e de que ela não deu espaço para ele perdoar, de ele pedir perdão pelo que ele fez. É a mulher culpada pelos pecados dos homens, que é um elemento que o filme vai retornando durante a sua duração, envolvendo principalmente essa figura do vicário, que joga sempre a culpa na personagem pelas atitudes dos homens. 3. Todos os homens são o mesmo homem. O Joffrey, o padre, o bartender, o policial, a criança, o homem verde, todos têm a mesma cara, do ator Rory Kinnear. Todos os homens dentro do filme, com exceção do James, ter a mesma cara, possui diferentes leituras. Se você tem alguma em particular, deixa aqui nos comentários, mas eu acho que uma delas é justamente que todos representam o patriarcado, que é essa estrutura de sociedade que favorece o homem, onde a mulher é ameaçada e oprimida constantemente em todas as instâncias. O filme e a Harper nunca confirmam se ela de fato está vendo todos os homens com a mesma cara, mas a gente, quanto espectador, sim, isso se liga muito com toda aquela frase que, tipo, quando fala, lógico que tinha que ser homem, e sempre surge algum homem e fala, mas nem todo homem. Para uma mulher, todo homem é uma possível ameaça. E mais, é como se todos esses homens fossem um reflexo do James em alguma instância. O Joffrey, que a chama de senhora Marlowe, mesmo ela falando que está divorciada, o vicário que a culpa pela separação e morte do James, o policial que não vê que o homem pelado fez é errado, a criança que a xinga por ela não fazer o que ele quer, assim como o James quando a bate. Isso tudo que eu falei, eu acho que acaba convergindo na sequência final do filme, que é extremamente bizarra, estranha, asquerosa em certo nível, mas ainda assim muito instigante. Após ser perseguida e atormentada pelos homens, Harper se depara com um homem verde, que está grávido e dá à luz, levando a um ciclo de nascimentos e mortes. Mais cedo no filme, que eu citei lá na parte dos signos religiosos, a gente tem duas figuras ali na pedra dentro da igreja. Uma delas é o Homem Verde, que é uma figura paganista esculpida de um homem com folhas no rosto. A sua origem é desconhecida, mas ela é associada com fertilidade e renascimento. Já a outra figura é a Sheela na Gig, que é uma mulher com uma vulva exageradamente aberta,
cuja origem também é questionada, não encontraram um ponto certo de origem dessa figura, mas que possuem leituras de significados que vão de afastar espíritos malignos a tratar a luxúria feminina como algo horrível e corrompedor. O Homem Verde no filme é uma junção dos dois, tomando para si até mesmo a Sheila Najig, onde vemos surgir o Samuel, que dá origem ao Vicário, que dá origem ao Gregory, que por fim dá origem ao James. A título de curiosidade, o diretor disse que ele se inspirou em Attack on Titan, o anime, isso mesmo, para essa sequência final. É importante prestar atenção que todos os homens, desde o Homem Verde até o James, possuem as feridas que o James teve quando ele morreu, que é o tornozelo quebrado e o braço cortado no meio. E a cada novo nascimento a gente vê uma outra faceta desse homem que representa essa sociedade patriarcal, desse machismo, dessa masculinidade tóxica, onde a gente vê ele cada vez mais patético, mas não menos perigoso. E o James surgir por último é justamente ele sendo o resultado de eras, de séculos dessa sociedade patriarcal e machista na qual a gente vive. E que mais uma vez joga a culpa do que aconteceu com ele na Harper, como que ela se fosse a responsável por tudo aquilo e diz que ele tá ali apenas porque ele quer o amor dela. Nesse momento, a Harper entende o quão fraca e patética é aquela figura. E o filme fecha colocando a mesma música com a qual ele abre, que é o Love Song do Elton John. Só que no começo não é cantada pelo Elton John e agora no final é. O amor é uma chave que devemos virar. A verdade é a chama que devemos queimar, liberdade a lição que devemos aprender. Essa música do Elton John é uma história sobre relacionamento, onde uma das pessoas desse relacionamento deve escolher se vai abrir a porta para o amor ou mantê-la fechada. Mas dentro do contexto do filme, é como se a Harper percebesse que ela não tem que carregar essa culpa que ela sente em relação ao que aconteceu com o James e que ela tem que abrir essa porta do amor para ela mesma e ela lidar consigo e não necessariamente com aquela figura masculina. O que nos leva ao 5, que é a cena pós-créditos, entre aspas, porque ela basicamente acontece ali depois que aparece o título do filme, em que a gente vê a Riley, que é a amiga da Harper, com que ela fica conversando durante o filme e tal, que também tem um bagulho muito estranho, que toda vez que dá uma interferência parece que a personagem que tá ali conversando com ela tá gritando, e aí a gente vê que ela chega ali na casa e meio que constata que tudo aquilo que a gente viu até então é real, realmente aconteceu, seja o carro que está quebrado ali, que bateu na entrada da casa, ou então a marca de sangue entrando para dentro da casa, e ela encontra a Harper sentada com sangue, segurando lá uma folhinha e sorrindo. E isso mostra que a Harper aceitando que ela não vai ter a vida definida pelo que o James fez. Em entrevista, o diretor comentou que não vai falar sobre os significados que ele pensou para o filme, que é uma obra aberta a interpretações. E você, qual a interpretação que você teve assistindo esse filme? Você gostou dele? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama. Se você deixar um joinha, isso ajuda demais. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente.